Eu vou, então, fazer uma rápida consideração, já que eu não fui autor de nenhuma publicação durante todo o evento, e vou me permitir fazer essas colocações utilizando muito de imagens, numa interpretação imagética da minha percepção sobre os temas que foram aqui discutidos. A gente vive um momento pandêmico e eu quero, a partir desse momento, exemplificar a partir do grande sucesso desse vírus, do coronavírus. Em alguns momentos, a gente entende a explicação da variante como sendo um erro na reprodução do vírus. Quando o vírus vai se reproduzir, essas cadeias de proteínas não se recombinam como deveria para ser feito um vírus idêntico ao que o originou, e isso gera uma mutação. Essa mutação ela pode ser responsável por uma forma extremamente frágil e que não vai ter uma evolução, assim como ela pode ser uma mutação que gera a variante Delta, ou uma outra variante ainda muito mais agressiva e resistente à própria biologia do organismo humano de combater, ou a química que o organismo tenta externamente para combater esse vírus. Mas se a gente trocar o termo erro, né, na formação da reprodução genética e entendermos que a própria natureza quase que fez isso intencionalmente, a gente descobre que é nessas formas diversas do vírus que reside a sustentabilidade desse projeto tão bem feito como é esse vírus. Então, existirão sempre fórmulas que não vão evoluir e outras que serão muito mais adaptadas à realidade e que serão as novas variações, as novas variantes que irão levar esse vírus à frente. Então, pela ótica do vírus, pela ótica da biologia, da natureza, é dessa diversidade que representa a sustentabilidade dessa vida. Resgatando o trabalho de Darwin, ele dizia exatamente sobre isso, que sobrevive não o mais forte, mas o mais adaptado. Então, é essa adaptabilidade que precisamos ter se queremos ser uma espécie que vai evoluir, que vai superar as suas dificuldades. E ainda que eu comece exemplificando com exemplos biológicos, mas o meu objetivo é chegar na questão social. Essa foto foi a que eu encontrei para representar a biodiversidade. Uma cena tropical que eu acredito que deva ter, nesses poucos metros quadrados de selva, uma quantidade enorme de biomas, uma quantidade enorme de espécies, e todas elas passam por esse mesmo processo de reprodução, seja do reino animal, do reino vegetal, seja do micro-organismo até os organismos superiores, como nós, humanos e mamíferos, que também aí habitamos. E nos ciclos infindáveis desse ambiente, nós encontramos a germinação, o nascimento, o crescimento, a maturidade, a floração, a frutificação, o envelhecimento e a decomposição, novamente reiniciando esses ciclos. Então, é um grande jogo em que todas as espécies disputam esse habitat e cada uma, com as suas devidas adaptações, vão sobrevivendo nesse desenho que é perene, que não é perene, que a cada momento pode se transformar em novas formas de equilíbrio. Saindo, então, do campo biológico e indo para um campo da física, e me permitindo dar esse exemplo bem agressivo aos olhos de uma infiltração numa parede de uma garagem, de um prédio como o nosso que nós habitamos. Encontramos certamente água que, empoçada na laje, no pavimento superior, pela ação da gravidade, ela tenta buscar o seu caminho para o chão. E através da microporosidade que existe no concreto, tão duro aos nossos olhos, o concreto tão resistente, que sustenta um prédio, que sustenta o nosso peso, do nosso mobiliário, de todas as nossas vidas físicas, esse concreto, a nível molecular, a nível estrutural, ele é muito poroso. E nesses caminhos que a água descobre, nessa porosidade, ela cumpre o seu objetivo, que é chegar ao pavimento de baixo. Então, eu fico pensando aí se essas diferenças na estrutura da capilaridade do concreto não faz justamente a criação de caminhos e de possibilidades de resolver o problema da água, sob a ótica da água. Se a gente olha um grande mapa com um labirinto,
Esse labirinto, quando nós olhamos de uma perspectiva superior, fica muito fácil, talvez, até mesmo acompanhar com o dedo a melhor resposta e o caminho de saída. Se é que existe propriamente um caminho de saída. Mas quando a gente está inserido dentro desse labirinto, em que as paredes desse labirinto são superiores à nossa capacidade de percepção visual, só nos resta a tentativa de erro e acerto. Então, é experimentar esses infindáveis caminhos e possibilidades e, com isso, descobrir qual é as fórmulas que garantam maior sustentabilidade de vida. Quais são os caminhos que podem nos levar a algum lugar que seja profícuo, né, para que a gente tenha uma vida em maior harmonia. Eu vou agora para um exemplo rápido de ilusão. A ilusão de ótica, já que nós humanos utilizamos intensamente a nossa capacidade visual, é um bom exemplo de como as nossas percepções nos traem. Essa perspectiva de duas placas ligeiramente inclinadas, então é uma representação tridimensional. Se vocês tiverem a condição de colocar um dedo justamente na união dessas duas placas, eu vou fazer isso agora, a gente percebe que as duas têm a mesma tonalidade. No entanto, assim, a de cima parece nitidamente preta e a de baixo nitidamente branca. E mesmo sabendo a resposta, nós voltamos a nos convencer de que é branco e preto, e, no entanto, todas as duas são cinzas. Eu fico pensando se também nessa outra ilusão de ótica de um tabuleiro que representa aqui a questão cultural, que em cima de nós praticamente tatuou, impregnou seus conceitos e valores herdados das nossas famílias, dos nossos meios sociais que habitamos, e se essa imagem de analogia não representa algo semelhante. A placa A, no topo do tabuleiro, e a placa B parecem, pelo padrão que conhecemos bem de alternância de cores, que são placas de cores diferentes. Mas quando a gente coloca uma placa reveladora, e não é uma edição de imagem, depois vocês poderão procurar isso na internet, vem uma resposta que as duas têm a mesma tonalidade. E, mais uma vez, mesmo sabendo a resposta, quando a gente faz a pergunta, a gente volta a dizer que são tonalidades diferentes. Então, eu penso que essa rejeição às diversas versões da diversidade social, elas não são uma resistência a partir da cultura que nós temos introjetado em nós e que a gente briga por outra visão com a mesma veemência que brigamos aqui em interpretar diferente essa ilusão de ótica. Eu, resgatando o que o Novelli falou do infinito. Eu fico pensando, se o infinito não tem fim, ele deve perpassar por toda a diversidade possível. Algo infinito é tudo. E se é tudo, a diversidade é um subconjunto desse infinito. O símbolo do infinito é uma espécie de uma serpente que morde seu próprio rabo e que, se você percorrer esse anel, ele é cíclico e não termina. É um símbolo muito bem representado. E ele disse que a física, a matemática, a lógica, ela não gosta de lidar muito com o infinito, porque o conceito do infinito é difícil para a física. Se o infinito é a diversidade é difícil também para a visão social, para que haja o consenso social. Vamos ver essa simples conta da matemática em cima do que o Novelli falou. Se você pegar um infinito e dividir por 3, qual será o resultado dessa conta? 3 pedaços finitos? Mas se são 3 pedaços finitos, se você juntar 3 pedaços finitos, essa soma de 3 será finita, então não será mais infinito. Você não restitui mais o infinito. E se cada pedaço for infinito, você não conseguiu dividir. Se estabelece, então, uma forma de um paradoxo. Um paradoxo que, para a ciência racional e exata, é difícil uma explicação. Então, na minha analogia, se o infinito representa a diferença, no social é também difícil lidar com essa diferença, para uma sociedade que ainda busca os seus caminhos. Eu lembro aqui 2 leituras clássicas que todos vocês já devem ter lido e que guardam uma relação muito direta com muito do que foi tratado aqui. Um é o Discurso do Método, de Descartes, em que ele fala que, diante do conhecimento, do método científico, há de se despir de todos os preconceitos, de todos os valores, de tudo que a gente tem como crença, sob a pena de você caminhar sobre os mesmos erros do que já está constituído e estabelecido. Então, para que a gente possa falar de diversidade,
A primeira coisa é nos despirmos de tantos conceitos culturais que nós fomos introjetados. E a outra é a leitura clássica de Platão sobre o mito da caverna, em que aqueles que estavam dentro da caverna tinham naquilo um mundo circunscrito e limitado àquela realidade. E, no entanto, mesmo as sombras projetadas no fundo da caverna, que representavam o lado externo e a diversidade do mundo externo, só foi sensível a um desses participantes, que saiu para buscar justamente o conhecimento e abrir a sua mente, iluminar a sua mente com a diversidade. Eu fico pensando, para terminar, se a vida não precisa de uma situação como essa, de uma oportunidade. A vida social, a vida que traga duas traduções que nos parece bastar. Uma é a liberdade e outra é a felicidade. Diante do improvável, da brecha em que não foi colocado nenhum fertilizante, nem essa semente foi cuidadosamente plantada nessa fissura do concreto, ela nasce muito verde, muito alva, como se desafiando a estrutura tão dura e difícil do concreto. Então, acho que essa imagem ela poderia ser utilizada em muito do que nós fazemos, mesmo quando são lutas difíceis, como essas que a gente discutiu nesses 2 dias, mas que existe sempre espaço para a vida, mesmo diante do improvável. E eu termino falando sobre isso. A diversidade é a base natural da existência da vida biológica. Sem diversidade não existe a biologia que conhecemos hoje, nem nós mesmos estaríamos aqui. Então, não é possível dissociar a vida biológica, se nós somos seres biológicos, do que também somos sociais. Então, sugere-se que também é a própria diversidade a base para uma estrutura social evolutiva. E a palavra evolutiva está em grifo justamente porque é o que nós desejamos, que a gente consiga buscar soluções, mais uma vez, que nos leve ao encontro de 2 palavras tão simples e tão suficientes: a liberdade e a felicidade. Eu passo, então, a palavra agora ao Alterível, à Conceição e ao Hudson para o encerramento do nosso evento. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a todos os participantes e aos palestrantes que não tive acesso, mas creio que esteja aí escutando a gente. Esse é o nosso primeiro Congresso Nacional de Diferença, Feminilidade e Diferença em Si Mesma. Vou repetir: Diferença Sexual, Feminilidade e Diferença em Si Mesma, cujo título geral é o Congresso Nacional sobre Ética, que é essa a grande proposta nossa. Talvez no futuro a gente agregue a ética política, porque talvez seja necessário politizar a sociedade para criar uma diversidade maior, tá? Acabando cada vez mais com todos os mecanismos que ainda existem no campo social que impedem que essa diversidade possa acontecer de uma forma justa e plural. Para mim, o fundamental desse evento foi fazer com que aqui, durante esses 3 turnos, nós pudéssemos passar para vocês um exemplo de uma ideia de diferença múltipla e plural, onde essa pluralidade pudesse ser refletida por todas as falas que aqui constaram. O Joel me surpreendeu, inclusive, que ele terminou fazendo uma síntese do evento na conferência dele, a ultrapassar o binarismo da diferença sexual para poder pensar uma multiplicidade de diferenças. Eu estou muito feliz com todos mesmo, os organizadores que organizaram comigo, você, Ladeira, que coordenou brilhantemente isso, e gostaria de agradecer imensamente a todos que assistiram, e vamos tentar aprimorar para fazer com que o ano que vem esse evento aconteça de uma maneira mais contundente e mais alegre também. Valeu. Conceição? Seu microfone, Conceição. Só minhas últimas palavras aqui, só ratificando o que eu já disse, agradecer a todos vocês, é só gratidão. Foram 2 dias aqui, né, num momento tão difícil desse que a gente está vivendo no mundo, no país, inclusive. Eu acho que
considero que eu falo missão cumprida, né? É uma alegria terminar um evento como esse. Deu certo, né? Agradecer principalmente a vocês pela oportunidade, né? O André, o Hudson, que eu não conhecia, o Alteriris, que já falo na caminhada, já estamos juntos há algum tempo na caminhada, e assim, agradecer, né? Vocês e a todos os participantes, os palestrantes e aos participantes ouvintes. Então, só gratidão nesse momento, né, de interação. Foi muito bonito. Gratidão a todos e a todas. Hudson? Eu, mais uma vez, agradecer a todo mundo, né? Acho que a gente vai continuar falando, né, sobre esse assunto. A gente deve fazer vários comunicados ainda por e-mail para os participantes, né, para que eles possam acompanhar esse processo, né, do ano que vem, da gente ter novamente esse congresso, aí com a abertura para a participação de outras pessoas, né, para receber artigos. A gente, para isso, tem que trabalhar, né, aí um ano pela frente, né, tem um ano para trabalhar, para receber artigo, ter uma comissão de avaliação de artigos, né. Então, eu acho que todo esse trabalho é muito interessante e é muito importante, né. Eu acho que o Adriano colocou a questão política, eu acho fundamental mesmo também, acho que apareceu bastante aqui, né. E eu queria também convidar todos os participantes aqui, né, para o próximo evento, que vai ser em novembro, né, um evento da Universidade Veiga de Almeida, né, que é o primeiro Congresso Internacional Duas Éticas em Questão, e que vai trazer, né, essas duas éticas, né, do Ferenczi e do Foucault, e também vai ser importante ter vocês junto com a gente nesse próximo evento em novembro, dia 5 e 6 de novembro. Né? Então, agradeço mais uma vez. Muito bem, então declaro encerrado o nosso evento. Obrigado mais uma vez por todos, em particular pelo nosso grande público. A gente sabe da nossa importância, de como nós, através de trabalhos como esse, somos capazes de influenciar a formação da opinião de vocês, que, por sua vez, vão replicar isso em diversos outros espaços. Essa é a missão da educação, é a missão nossa, e a gente se sente muito honrado com isso. Então, um grande abraço e até o nosso próximo evento. É o próximo. Valeu.